E quando você viu aquela imagem lá, né, o pai, outras pessoas falando lá sobre o Thiaguinho, essa divergência de narrativa, que você já teve o primeiro contato com o teu irmão. Então ele já tinha relatado para você antes do segundo dia, como a Monique falou. Então você já sabia como é que foi o enredo da coisa, né? Já teve contato. Quando você viu aquela mídia postando, falando, uma divergência de narrativa, o que tu achou? No primeiro momento, eu ainda acreditei que eles não soubessem de nada. Sabe que eu trabalho com criança, eu vejo assim, às vezes, nem todo mundo, nem todos os pais conhecem seus filhos, né? Sim, então, às vezes, eu acreditei ali naquela história que eles não tinham ideia de quem o Thiago era. Ou então, até que o Thiago, de fato, não era envolvido, mas que naquele momento estava saindo de um baile onde estava tendo operação e tal. Estava sendo enganado pela família. Exato. Enganando a família. Enganando a família. Ou então ele também foi usado de alguma maneira porque estava tendo operação, num lugar onde estava tendo baile. A gente já escuta muito falarem que usam os menores para poder tirar a arma do local, para poder sair dali. Os menores são muito corrompidos, assim, nessa fase, nessa faixa etária dele, para fazer alguma coisa ilícita. E eu acreditei até que ele fosse usado para isso também. Sabe? Que ele pegou a arma e tirou uma onda ali, saindo do baile e deu de cara com os policiais. Mas isso aí não deixa de ser conivente ao tráfico, não. Sim, óbvio. Mas eu achei que por uma inocência de criança e, assim, achar que aquilo ali era tipo, tirar uma onda, né? Como eles costumaram dizer. Achei que ele estava fazendo isso no primeiro momento. Eu não achava o que ia vir depois. Não achava o quanto ele era aprofundado no crime. E aí, no primeiro momento a gente tinha isso. A narrativa da família e a história dos policiais. Só, apenas. E a narrativa da família cada vez foi aumentando, ao ponto deles darem entrevista falando que os policiais apagaram as imagens da câmera. O tio deu uma entrevista. Ele deu uma entrevista falando, assim, eu vi. Ele fala que ele viu toda a cena na câmera, inclusive ele viu a execução do sobrinho dele, que ele foi executado pelo policial. O policial chegou próximo ao corpo e deu um tiro. E que essas imagens foram apagadas via Bluetooth pelos policiais. Via Bluetooth? Via Bluetooth. Agora, onde? Quando alguém da mídia pergunta, mas você tem as imagens? Aí ele fala isso. Exato. Então, aí ele chega a gaguejar. Ele chega e fala assim, então, pra vocês verem como é que eles são, articulosos. E ele sabe que assim. foi até por via Bluetooth? Exato. Nem existe isso, não tem como. Não existe. Não tem como você acessar uma câmera. Levar ele pro sai lá pra... Aí ele fala isso, que por via Bluetooth apagaram as imagens e que não tem essas imagens, mas continua a narrativa que o sobrinho foi assassinado e tudo mais. E no meio de um confronto danado ele viu tudo? Tudo. Não, ele viu pelas imagens que tinha. Ele falou que essas imagens... Então, a gente ainda tinha isso, porque quando isso tudo aconteceu, o meu irmão estava muito tranquilo, que ele falou assim, foi em frente a um borracheiro que tinha câmera. E o primeiro tenente a chegar também visualizou a câmera e falou, tá legítima a operação? Foi assim mesmo. Ele contou, beleza, tem câmera, então tá tudo gravado? certo. Tava gravando? Tava, a gente achava que sim, tava gravado, e depois da notícia que o tio deu, da entrevista do tio, ele fala que viu, então a gente falou, tem essas imagens. Bom, beleza. Então, tá todo mundo tranquilo, não é do jeito que ele contou. Vamos atrás dessas imagens, só que essas imagens não foram cedidas pra polícia, essas imagens foram cedidas pra família primeiro. A família ficou com essas imagens... morador de lá. Exato. É óbvio. A família ficou com essas imagens uns 3 dias antes de entregar à polícia. Ué? Isso aconteceu na segunda, eu acho que na terça-feira, na segunda-feira mesmo, acho que eles pegaram as imagens ficavam num tablet, vinculada num tablet, onde a dona da borracharia cedeu a imagem pro tio do menino, eles ficaram com as imagens. Segunda, terça, quarta, na quinta que eles entregaram na delegacia. Aí eles entregaram na verdade, a delegacia falou que ia lá buscar, falou... Então, isso é o que eu ia falar agora. Quem tinha que ir lá buscar... Era a delegacia. Então, a delegacia entrou em contato... lá buscar na borracharia. Então, a família foi, entregou, devolveu pra borracharia, pra dona da borracharia, e aí a dona das imagens, a dona da borracharia, entregou pra polícia. Sim. Foi assim, mas passou na mão deles antes. Sim. E depois que a gente teve acesso às imagens, as imagens tinham cortes. E teve um corte exatamente no momento onde tudo acontece. Fraude processual.
Só que a fraude processual, quem respondeu foi a gente ainda. Não, eu lembro exatamente da hora, né? Que eu acompanhei tudo. Pô. Foi 00:59, aí pula pra 1h05. Sim. Ou seja, os 6 minutos exato do confronto Acabou, sumiu. E se a família que estava com a imagem interessou a quem assumir aquelas imagens? A família. Fraude Porque se processual. realmente eles tivessem plantado a pistola lá, eu tenho certeza que essas imagens estariam aí sendo Com certeza, divulgadas, óbvio. né? Óbvio. E é que nem, mas aí é que tá, né? O tio contou que ele viu as imagens, inclusive viu a execução. Aí depois eles vieram com uma narrativa de que a Então câmera... ele estaria na imagem também. A câmera ia pegar ele. Exato. Ele não aparece em momento Não, algum. ele diz que ele viu na Não, o tio filmagem. viu ele na falou que filmagem. viu na Não, ele filmagem. viu na filmagem. Então, se ele viu nessa filmagem, a narrativa que ele contou, a Sim. primeira história, essas imagens existiam. Sim, claro. Então, cadê essas imagens? Aí a história era que a dona da borracharia, ela não pagava o aplicativo. Ela tipo, baixou o aplicativo, mas não continuou pagando mensalmente. Então, o aplicativo dava degustações de pequenas imagens para ela. Mas cadê a imagem que o tio foi deu entrevista falando que viu? Cadê? Cadê? Ele falou que viu, ele afirmou. Eu vi. Ele não foi testemunha? Foi. Aí quando ele foi testemunhar, porque o que aconteceu? Aí esse tumulto todo aconteceu. Não, vamos por parte, Vamos por pra não parte. pular A direto nossa pro julgamento. vida virou de cabeça pra baixo, porque a gente dormia e acordava sem saber o que ia acontecer. Meu irmão dormia e acordava sem saber o que ia acontecer e tal. Aí até eles darem depoimentos, todos os depoimentos, e aí a partir do momento do depoimento deles vazaram. Vazou o depoimento, vazou o rosto deles, fotos deles, de todos os 4 policiais. Passando em todas as as emissoras, como se eles fossem assassinos de criança. Foi assim, a história contada era eu vi, essa. ó, a gente estava acompanhando. E aí todo mundo falava, nossa, que absurdo, tudo errado. Ninguém entendia, sabia como é que aconteceu. Existia uma operação, sim, na Cidade de Deus. Isso tudo foi comprovado pelo capitão que deu depoimento também. Existia uma operação. E aí eles foram acusados de um monte de coisa por eles estarem num carro particular. E aí isso tudo por ordens, né? Nada disso, nada que aconteceu foi uma decisão deles. Né? Tudo que aconteceu foi ordens superiores que eles tiveram. Eles estavam ali por ordens superiores, eles estavam com um carro particular por ordens superiores, eles tinham... Mas sabe o que eu acho engraçado, Dani? Todo mundo parece ser especialista de segurança pública. O batalhão tem P2, tem inteligência, Sim, tem claro. carro particular descaracterizado. E aí o cidadão da comunidade quer falar o que é o certo e o que é errado. Sim. Porra, faz prova Então, pra polícia e bota farda. Exato. Porque todo mundo sabe tudo de segurança pública, né? Exatamente. E aí eles estavam ali por ordem de alguém, não foi uma ideia deles, porque a história contada era... Eles estavam num carro particular, 4 policiais que viram uma moto passando, um menino era entregador de alguma coisa e aí eles saíram atirando e mataram. Sim. Até a história da vítima sobrevivente, ele dá o primeiro depoimento dele, ele conta que ele caiu de moto e quando ele viu um carro, o motorista sai do carro e sai dando tiro a esmo pra tudo quanto era pra cima deles. A troco de nada, né? E... Tá, quando o depoimento deles vazaram, a vítima sobrevivente, a suposta vítima sobrevivente, quando ela dá esse depoimento dela, ela dá falando até, inclusive, que eles estavam numa viatura. Vimos uma viatura da polícia, onde desce o motorista com balaclavo, todo de preto, e sai dando tiro pra cima da gente. A história que ele conta é essa. Depois que o depoimento vazou deles, e eles contaram tudo de fato como aconteceu, aí a vítima... dá um outro depoimento. Opa! Onde ela conta a história completamente diferente. Onde ela sabe a cor do carro, a placa do carro, a marca do carro, quem foi o primeiro a descer, como é que deu... Lógico que o depoimento dela foi todo trabalhado Montaram um cenário, né? em cima do depoimento dos policiais. Você vai falar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Exato. E aí os policiais já estavam sendo crucificados porque eles omitiram, trocaram no depoimento, ao invés de falar carro particular, ao invés de falar o carro particular, eles usaram a viatura. E que no depoimento, no júri também foi explicado e nos outros depoimentos foram explicados por que eles fizeram isso. Porque o carro era de um policial e esse policial morava perto de uma comunidade e eles tentaram preservar esse policial de sofrer alguma retalia depois, se esse carro fosse vazado, alguma coisa assim. E aí eu volto a dizer sobre a minha criação e de eu ser filha de ser neta e sobrinha de policiais e tudo mais. É uma preocupação legítima. Legítima mesmo, porque a gente já passou por isso. Eu e minha família passamos por isso. O meu tio era policial civil, ele se envolveu numa investigação e essa investigação foi vazada, ele foi assassinado e a nossa família teve que se mudar, sumir do mapa.
Foi isso que aconteceu. Eu tinha 7 anos de idade, eu fui pra escola, saí da escola e nunca mais voltei pra casa. Foi assim a minha vida. E a gente teve que mudar de casa, a gente teve que mudar de escola, a gente teve que mudar de tudo, tá? A família teve que se separar porque a gente foi ameaçados pelo tráfico nessa época. Então, quando ele fala que ele tem essa preocupação com um amigo dele, é uma preocupação legítima, de quem já viveu isso, Sim. bem criança, Claro. sabe? E a gente já viu isso acontecer e provavelmente ele também já tenha visto na carreira dele de 12 anos de policiais isso acontecer frequentemente, porque quando um bandido sabe que tem um policial ali, eles fazem isso mesmo, eles querem... eles fazem isso até com o próprio morador, né? Então... Já fizeram isso comigo também. Foram me buscar na minha casa. Então... Não foi uma vez só, não. Foram 2 vezes. Então, é uma preocupação legítima que acontece. Sim. Então, quando ele fala isso, ele fala para proteger um amigo dele, é nesse sentido, não é num sentido de... E até porque o fato deles estarem num carro particular não mudou a ação. Não muda a dinâmica dos fatos, do que aconteceu. Mas eles falam que é para proteger, eles fizeram isso, para proteger e mudaram a história. E depois, quando eles foram dar um outro depoimento em corregedoria, eles explicaram, narraram tudo, tintim por tintim, o que aconteceu. A sua vítima sobrevivente deu 3 depoimentos diferentes. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E tá valendo. Ninguém tá polícia, preso. Isso, polícia não. Ninguém tá polícia, preso. ele já começa preso, ele tem que provar a inocência. O que não é no nosso Código Penal, não é assim, né? O Sim. polícia fica preso... Tem que provar quem tá acusando, e mas as aqui no pessoas Brasil que você metem tem uma que... fraude processual solta. Não, eu fiquei também estarrecida com o depoimento da tia, né? Sim. Eu até botei no vídeo também. Ô, cara. Que deram vários tiro pelas costas, não teve tiro Mais de pelas 5 costas. tiros. Mais de 5 tiros. Um corpinho de criança magrinho e pilotando uma BMW. Porra, eu tenho quase 1,80 m, eu não consigo pilotar a moto daquela. Porra. Então, Eu e porra. Batata, a gente fica na pontinha do pé, né? Você. Não ri não, Fonseca. Tu vai ficar... Eu tô meio do mesmo naipe. Você que tá ali rindo. Então, porra, Entendeu? são narrativas que assim. O porquê que é importante isso aqui que a gente tá fazendo, Dani? Porque a grande mídia, ela manobra a sociedade. Sim. Não, a gente viveu isso durante 3 semanas, assim. E uma pergunta assim que eu tenho pra fazer pra você, né? Eu já fui exposto dessa forma como ele foi também, muitos anos atrás, eu era soldado. Minha família sofreu muito pela uma mídia nojenta aí, nojenta. Todo mundo que passava, pô, teu irmão, não ouvia esses comentários assim, não. Teu irmão tá preso, matou lá uma criança. Tipo assim, a família sofreu com isso? Demais, assim. Como eu falei, a gente, nas primeiras semanas, era horrível. Você ligava a TV e eles estavam botando a cara deles e falando que era assassino de criança. Assim, todos os dias, saindo, falando sobre isso. Eu ia trabalhar e todo mundo sabia, né, quem era meu irmão. Eu trabalho no mesmo lugar há muitos anos, as pessoas conhecem, identificam pelo nome também. Sim. Tudo mais, então, mesmo sobrenome. Então, era aquela coisa, as pessoas ficavam assim, eu vi história do seu irmão na TV. Aí a gente tem que começar a querer contar a história para tentar se explicar e dizer que é verdade. Só que até ali a gente só tinha a versão dos policiais e a versão do menino, da vítima sobrevivente e a narrativa da família. Era o que a gente tinha. Então a gente até fazer as pessoas acreditarem no que a gente estava falando. Só que a narrativa dos policiais não foi para a mesma mídia. Não. Nunca vai, nunca foi. Então, nunca vai, a gente não tem nunca foram lugar. ouvidos. A gente não tinha, a gente não tinha lugar de fala. Não tinha. Nessa mídia aí, a gente não tem espaço. Porque a família toda sofre junto, que a família vive a mesma coisa, pô. A gente não dormia. Até o dia que saiu o mandado de prisão dele, ele na verdade ainda não tinha saído, né? Mandado de busca, não, em casa. Teve isso também. Ele acordou em casa já invadindo a casa dele e aquela coisa, né? Ele sempre se viu nesse lugar de estar atuando nesse lugar e nunca no lugar ao contrário, de estão entrando na minha casa, estão vasculhando a minha casa como se eu fosse um bandido. Vamos botar assim. É óbvio, eles estavam ali fazendo o trabalho deles, né? Tipo, cada um tem que fazer a sua parte e aí ele tá ali naquele lugar de fragilidade, de caramba, olha o que tô passando, com a filha pequena dentro de casa, dormindo, tentando preservar ela disso. Tá, Exato. Dani, vamos deixar. E o transtorno que é todo mundo vizinho olhando. Era um condomínio, foi de manhã cedo, um tumulto, mais de a cabeça da criança. Exato, mais de 30 policiais. Outro policial vindo aqui dentro da minha casa. Exato. Como é que é isso? Sabe, e mais de 30 policiais entrando na casa, vasculhando tudo, e todo mundo assim, eles meio
atordoado, sem saber o que estava acontecendo. Meu irmão estava tão sem saber o que estava acontecendo que ele estava achando que ele ia preso nesse dia. Ele até falou assim, não, deixa eu só botar uma roupa. Eles falaram, não, é só um mandado de busca e apreensão. Calma, ele tá... E dali, ele não dormia mais. Eu vi o transtorno dele, de todos os dias, assim, tipo, não dormir, não saber o que vai acontecer amanhã. Não saber o do amanhã. Cara, é um transtorno psicológico surreal. Não, assim. foi horrível, horrível. E aí o dia que deram assim, até tal dia vai sair um mandado de prisão de vocês. Aí a gente dormiu de um dia pro outro, e no outro dia ele acordou às 5 horas da manhã e falou, ele tava na casa da minha mãe, né? A gente tava na casa da minha mãe, juntos ali, se apoiando nesse momento. Ele falou, vou pra casa, porque se tiverem mandado de prisão, vai ir na minha casa me buscar. Sim. E eu tenho que estar em casa. Aí ele acordou, eu não dormi, aí eu escutei ele saindo. Ele não queria falar nada com ninguém, né? Saiu meio escondidinho, mas na hora que eu escutei, eu já saí botando a roupa e fui atrás dele. Cheguei lá na casa dele. Quando eu interfonei, ele achou até que já era pra buscar ele. Eu falei, não, sou eu. Falei, eu vou ficar aqui contigo até a hora de chegar alguém. Se não chegar, ele ia se apresentar, né? Sim. Porque já sabia que ia ter um mandado de prisão. E aí, nosso último momento foi esse, assim. Ai, foi muito triste, assim, eu ter que ficar ali tensa com ele, esperando para ver se vai ter alguma coisa ou não, Sim. se vão chegar alguém ou não. Aí não chegaram, deu 7 horas da manhã, ele falou, vou me apresentar lá na delegacia, porque já vai sair o mandato, e a gente já sabe, eles já sabiam, né, que ia sair, e eu vou abraçar ele e falar, vai com Deus que vai dar tudo certo. E ele ir embora e eu ter que ir trabalhar. Como se trabalha, assim, como você vive, assim, sabe? E eu fiquei, assim, até... Ele foi preso mesmo. E aí é uma outra coisa pra família. A gente tá num lugar de família de policial. Mas no caso ele se apresentou, né? Ele se apresentou. Saiu o mandato, ele se apresentou. Sim. Todos eles, os 4 se apresentaram. E os 4 foram presos. Foram pro BEP. E a gente tá num lugar de família de policial. Então a gente tá acostumado, assim, o que o policial faz? Prende. Aí quando o policial é preso, o que a gente faz? A gente não sabia nem por onde começar. O que a gente tem que fazer? Aí procurar o advogado. Eles já estavam sendo assessorados por um advogado nessa época, né? Porque quando tudo começou a inflamar desse jeito... Mas ele tinha algum advogado associado no contra-cheque? Não tinha. A gente fala muito do Sandro Figueiredo. Essa importância... Sobre ele, que foi policial também, né? E toda vez que a gente tem um caso desse assim, a gente passa para ele também, porque, pô, dá uma atenção especial, porque, por exemplo, né? Ele, no caso, sendo associado ali, ele teria que pagar muito menos do que pagou de advogado criminal, né? Tá com uma dívida ainda, Dani? Estamos com uma dívida enorme ainda. Não, o Sandro, eu tive o prazer de conhecer ele no júri. Ele foi uma pessoa que ficou ali do meu lado o tempo todo e acreditando e falando pra mim assim, ele pegava na minha mão e falava assim, Dani, se acalma que vai dar certo. Ele assessorou, assim, não de maneira jurídica, mas de maneira emocional ali do meu lado, sabe? Apoiando bastante. Ele acompanhou o júri os 2 dias, do início ao fim. E a gente sabe que se ele tivesse sido assessorado, de repente não tinha dado tudo, essa bomba não tinha estourado da maneira que foi. Se ele tivesse, desde o primeiro depoimento, com um advogado ali igual o Sandro, né? Acompanhando, talvez teria dado menos problema. Normalmente ele faz isso, né? A gente até faz um pedido pra ele aqui também, e ele, fala pra gente, precisou, tem algum contato, envia pra gente, que a gente de primeira linha vai lá chegar e a gente, pega o policial que tá com algum problema, meu irmão. E depois, a gente viu que isso também é aprendizado, né? Tudo é um aprendizado. Hoje em dia, tenho certeza que se acontecer algo parecido... E ele foi policial, né? Então ele sabe o que a gente passa. Ele sabe o sofrimento que nessa hora que a gente precisa nunca tem, né? É bom até pros colegas aí, né? Que estão na ativa, aprender, né? Deu problema, vai depor na corregedoria da PJM, liga pro advogado, vai com o advogado. Sim, já leva já o advogado. Aqueles depoimentos ali são fundamentais. Ele assessora de cara ali. Porque quando aquilo virar serviço no 0800, cara. Quando aquilo virar denúncia no Ministério Público, tem que estar tudo amarradinho, porque para não virar uma bola de neve. Que foi até o que aconteceu com a gente. Aí acaba sendo julgado por revelia. O que aconteceu com a gente foi essa questão, né? Assim, o que tinham para falar dos policiais ali foram o primeiro depoimento que eles deram. Foi nisso que o Ministério Público bateu.
que o primeiro depoimento deles teve divergência com um outro depoimento. Que foi a questão do carro particular com a viatura. Era só isso. Fora isso, não tinha mais o que falar sobre a ação deles. E aí vocês tiveram que procurar advogado? Tivemos que procurar advogado, tivemos que juntar dinheiro, tivemos que fazer vaquinha, tivemos que vender coisas. Nesse primeiro momento a gente tinha desesperado, não sabia por onde começar, o que tinha que fazer, como é que chegava até ele, como é que visitava, a gente sabia de nada. Isso foi uma coisa assim que a gente teve que procurar e começar a entender como é que funcionava esse lado que a gente não conhecia. Né? Exato. E conseguimos fazer tudo, tal, conseguimos visitá-lo, ver como é que estava, e aí ele ficou 27, 28 dias assim preso. Mas a prisão, de fato, foi pela fraude processual? Foi pela fraude processual. A primeira prisão, porque assim, o primeiro inquérito que abriu foi esse da fraude. Porque o Thiago tinha 13 anos. Pela divergência de depoimento ou porque a família estava colocando a arma no... Eu acho que foi por dois lados, né? Eu acho que foi a família vem com essa narrativa do Thiago tinha 13 anos de idade. E só aparecendo foto de jogador de futebol. Só, era uma criança, era impossível ele estar armado. Então a palavra do policial não vale de nada. Não vale. Não vale de nada. A pressão social então, a pressão social vale muito mais do que a palavra do policial? Óbvio. Acredito que sim. Então o policial ele não tem que ter pública? Não, acredito há muito tempo que não tem mais. Há muito tempo. Eram 4 policiais contando a mesma história contra uma vítima sobrevivente. Se fosse mentira, entre 4, alguém ia dar mole. Eles sustentaram isso até o final. Então, alguém ia dar mole. E o júri está preparado para isso, para pegar isso aí. Sim. Então, o júri se prepara para isso. O policial se prepara para combater. Então, pelo amor de Deus. Sim, eles foram até o final contando a mesma história, a mesma versão, os 4, juntinhos. E... aí ele foi preso por fraude processual, aí ficou 28 dias preso e até ter a prisão revogada, né? Prisão preventiva revogada. E aí ficou 9 meses solto. Saiu, foi respondendo em liberdade, saiu do batalhão onde ele atuava quando isso tudo aconteceu, foi trabalhar em outro batalhão, ficou ali durante um tempo, até depois de 8 meses saiu um novo mandado de prisão, que aí foi do processo de homicídio. E foi assim também, da noite pro dia. Rapidinho. Rapidinho, a gente tava nem esperando que isso fosse acontecer. Eu tava trabalhando e ele me mandou uma mensagem, tá aí? Eu falei, tô. Aí ele, saiu mandado de prisão. Eu, o quê? Aí, eu tava no almoço, eu parei até de comer. Eu falei, o quê? Aí ele, acabou de sair e tal, não sei o quê, olha aí, me mandou. Aí eu, onde você tá? Ele, tô de serviço hoje, tô trabalhando, vou pegar a orientação com o advogado, ver o que tem que fazer. E aí o advogado pediu para ele aguardar, terminar o expediente e se apresentar. E os outros 3 policiais já tinham ido se apresentar na delegacia, só tava esperando ele se apresentar também. Mais uma vez eu tava nesse lugar de... tá, vai lá, termina e vai pra lá que eu vou fazer suas coisas e vou pra lá te encontrar. Fui pra casa dele, fiz a malinha dele, botei... Porque dessa vez a gente foi mais preparada. Outra vez ele só foi com o corpo e não sabia nessa. A gente fez uma malinha, botamos a roupa, separei a roupa, botei tudo que dava pra pôr ali no primeiro momento e fui lá encontrar com ele na delegacia, entreguei as coisas pra ele, ele entrou na viatura e eu falei, vai com Deus, que eu vou resolver tudo aqui fora. Sabe, ele foi e eu falei, cara, vai sempre se preocupar, porque eu vou tentar, a única coisa que eu pedi pra ele foi, eu preciso que você fique bem mentalmente, eu preciso que você continue bem, porque aqui fora eu vou dar um jeito. E ele foi. E aí, mais uma vez, de novo, aqui mesmos trâmites, fazer tudo de novo para poder visitá-lo, para poder estar lá, a gente teve que fazer todo o trâmite para estar lá. E fizemos isso e o final de semana da gente, durante 2 anos, era esse. E a cabeça do seu irmão, quando você ia visitar a cabeça do seu irmão, você olhava pro seu irmão, que é a paixão, né? A paixão dele era vestir a farda, fazer o que ele fazia, o que ele sempre fez de bom pra caramba, porque eu tenho amigos que trabalhou com ele, eu conheço o trabalho do seu irmão, né? E são caras sérios pra caramba, até um que comandou o seu irmão, trabalhou comigo lá no BOP. Tenho ocorrência com ele, é uma pessoa firme e bom de trabalho pra caramba. Como é que é a situação do sonho do teu irmão sendo jogado no lixo por uma coisa que ele não fez? E como é que ficou a cabeça dele, você olhando pro seu irmão? Que você tem uma intimidade com o teu irmão, você conhece bem o seu irmão, né? Não. Só no olhar, gente. Eu sei isso que eu conheço com ele. Ele passava uma fortaleza, porque ele queria não trazer essa preocupação para a família dele. Ele tinha muita preocupação com a família, ele tinha uma filha pequena, tem uma filha pequena, tem a esposa dele. A minha mãe, ela entrou numa depressão braba, profunda, assim, vivendo dopada 24 horas.
E ele tentava dar força pra gente aqui fora. Era o mais impressionante, mas como você falou, eu conheço ele, eu sei claro. quem ele é. Então eu olhava, eu via aquele sentimento tipo, de vergonha de estar nessa situação, porque claro. por uma coisa que ele não fez, por ele saber que era inocente, que estava ali trabalhando, que ele sempre falava assim, eu tô trabalhando, mas teve uma hora que ele chegou pra mim e falou assim, sabe, se Deus tá me botando... Porque eu falava assim, eu tentava buscar alguma justificativa pra tentar acalentar, eu falava, gente, às vezes é um livramento de Deus tá preparando alguma coisa pra gente. Nesse momento a gente tinha que se apegar na fé, porque a gente não tinha outra coisa. Não tinha uma palavra de conforto. Não tinha. Não vinha de lugar nenhum. A única coisa que a gente tinha era se apegar na fé e falar assim, de repente Deus está fazendo isso pra te proteger de alguma coisa, tenta acreditar. Ele falou assim pra mim, se Deus está fazendo isso comigo, tá tudo bem, eu aceito. Agora, eu não acho justo a minha filha tá passando por isso. Eu não acho justo a minha esposa tá passando por isso. A minha mãe tá passando por isso. Se fosse pra mim, eu aguento. Eu só não queria que elas tivessem que passar por isso. E quando ele fala isso, eu falo assim, calma, às vezes é uma coisa boa pra todo mundo, às vezes minha sobrinha é uma criança, eu falei assim, ela é menina, né? Eu falei, ela vai ser uma mulher forte por ter passado por isso, isso tá dando força pra ela, tá criando uma mulher incrível. Você pode ter certeza que depois que isso tudo acabar, a força que ela tem vai ser, tipo, bizarra, né? Não vai ter nada mais que abale essa menina. E tentava trazer palavras de conforto, de força pra ele, porque é um lugar difícil, né? Assim, lá são policiais, mas tem de tudo. Cada um responde pelo seu processo e tal. E tem muita gente que tá ali porque fez alguma coisa pra estar ali. E ele não, na cabeça dele, na nossa, que sabia da história dele, ele não fez nada pra estar ali. Ele não fez nada pra estar no lugar que ele estava. E poderia estar acontecido com qualquer policial. Qualquer um que está trabalhando poderia ter acontecido. Sim. E nessa hora tu se vê sozinho também. O que ele tinha ali era a palavra de conforto da família. O que ele teve nesses dias, assim. E foram meses difíceis, muito difíceis, onde a gente não tinha nada pra combater essa história. Quanto tempo preso? 1 ano e 9 meses preso. Mas, assim, sem ter uma prova pra quebrar a narrativa da família, foram 8 meses. Só, sem luz no fim do túnel. Parecia que a gente estava num túnel escuro e andando e não achando nada, não sabendo encontrar uma saída. Isso ficando preso só com a narrativa Era de prisão pessoas... preventiva. Era. Então, Prisão preventiva. E a prisão preventiva, o certo é de 6 meses a 1 ano, né? Então Preventivo. ficou preso só com a narrativa das pessoas que vieram falar na mídia. Não só a narrativa. Então quem prendeu foi a mídia? Foi. Quem prendeu foi a mídia. O peso não é só a narrativa. A narrativa que a mídia compra. Sim. Eu acho genial é que assim, eu nunca vi um familiar de policial na mídia grande falando. Não tem espaço. Não tem Não espaço. tem esse espaço. Por que não vem jornal? Não vende. Essa história aqui não vende. Não vende jornal. Sabe? E você vai pra sair um dia e depois vão falar, vão abafar. E assim, foi esses 8 meses a gente ouvindo que ele era um assassino, de criança, saindo em todos os lugares, eu tendo que sair do condomínio, morando próximo à comunidade também, saindo de condomínio, tendo que ter olhares tendenciosos, ter as pessoas, quando a gente contava a história, duvidando, não acreditando, e as pessoas duvidando. E isso é uma coisa, pro meu irmão, eu acho, que fere muito, porque fere não acreditar na verdade dele. Sim. Isso fere o caráter dele, isso fere a honra dele, quem ele é. Então, imagina você trabalhar 12 anos fazendo a coisa certa, seguindo o caminho certo. Água, Dani? Não, tá cheio. Obrigada. Seguindo o caminho certo e uma narrativa contada a esmo numa mídia, acaba com a sua carreira, acaba com a tua reputação, acaba com o teu caráter, acaba com a tua honra. Acabou com a tua vida. Acaba com a tua vida. Acabou com a tua vida, pô. Foi E exatamente. não só a tua vida, né? A vida dos familiares também, pô.